Ética é uma palavra de origem grega, denominada ethos, e que significa modo de ser, costume e caráter. Mas o que é ética? Ética também é ciência? O que caracteriza o agir ético? Hoje é dia de filosofar matutando sobre ética e ciência. Olá, eu sou Thalita Franco, bibliotecária, mulher de pele branca, cabelos cacheados na altura do ombro, estou vestindo uma blusa preta. Aqui ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário. Hoje está aqui conosco o professor Marcelo Bessa, intérprete de Libras, que também veste uma camisa preta e possui cabelo e barba também pretos. Hoje vamos matutar com o filósofo Adriano Correia Silva, que é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Goiás. Professor Adriano Correia Silva possui área de atuação em filosofia, é membro do Grupo de Pesquisa Crítica e Modernidade da Unicamp e membro também da Associação Ibero-Americana de Filosofia Política. Suas linhas de estudo e pesquisa são na área de ética e filosofia política, filosofia do direito, ética, ontologia e ação. E para você que ficou interessado em aprofundar um pouco mais a respeito dos estudos e pesquisas do professor Adriano, pode acessar o QR Code aqui na tela e acessar o currículo Lattes dele. Professor Adriano, seja muito bem-vindo à nossa nova temporada do Matutando 2023. E vamos começar falando um pouquinho a respeito da sua pesquisa em desenvolvimento, que investiga os conceitos de ética, subjetividade e política nas formulações de autores de diversas tradições de ética e também de filosofia política. Percebemos, então, que a ética tem múltiplas definições. O que é, então, e o que caracteriza a ética? Tá bem, muito obrigado pelo convite, uma alegria participar de um projeto tão interessante dos colegas do IFG. Eu sou Adriano, eu tenho cabelo comprido, cacheado, na altura do ombro, uso óculos, tenho barba também, estou com a camisa azul, esverdeada, e ao fundo tem uma estante de livros. Acho que é isso. Bom, eu tenho trabalhado com ética e filosofia política, filosofia prática, a gente chamaria, né? Desde a minha formação e o tempo que eu estou atuando aqui no UFG. Bom, e claro, os interesses que eu tenho são variados e eu queria focar muito mais em questões gerais que inspiram a reflexão sobre ética em geral, né? Bom, como já foi anunciado, a palavra ética remete a essa ideia de caráter, de modo de vida, né, de costumes, de hábitos, de julgamentos. Então, a ética tem a ver, o que unifica as diversas concepções de ética é a convicção de que a gente não age de modo absolutamente determinado, ou seja, que a gente tem escolhas, ou seja, que a gente tem alguma liberdade. E que essa alguma liberdade é o campo no qual a gente se orienta em nossas ações a partir não só do que a gente pode fazer, é capaz de fazer, mas também a partir daquilo que a gente se permite fazer a partir de nossas convicções, nossas crenças, os princípios que a gente elege para orientar a nossa ação. Então, de início, eu diria que a ética, em geral, e aí há uma variedade imensa de correntes éticas que consideram desde a importância, por exemplo, prioritária das nossas crenças e dos nossos juízos sobre o que é certo e o que é errado,
até outras correntes que focam muito mais nas consequências das nossas ações, né? E avalia a qualidade boa ou má dessas ações a partir das suas consequências, enquanto outras correntes focam muito mais no quanto nós decidimos agir de acordo com os princípios que a gente considera válidos, que a gente considera bons. No geral, eu diria a ética tem a ver com a nossa hipótese de que a gente pode determinar em alguma medida o modo como a gente se conduz na vida. Ou seja, que nós não somos nem absolutamente livres, mas também não somos absolutamente determinados. E né, é nesse espaço aí de indeterminação que nós fazemos escolhas. Essas escolhas são chamadas de éticas quando elas têm a ver com a nossa conduta em relação a nós mesmos e também em relação às outras pessoas. Então, não é a mesma coisa, por exemplo, de decidir produzir alguma coisa, fabricar algum objeto, que também envolve processos de decisão, né? Mas os processos de decisão da ética, eles não são técnicos, eles são práticos e tem a ver com essa nossa habilidade de orientar a nossa própria conduta. Essa é a questão, assim, eu diria, sem citar nenhum filósofo, nenhuma corrente. Há também éticas de inspiração religiosa e que dialogam com a filosofia, mas, no geral, eu diria que é isso, ou seja, a hipótese de que nós não somos absolutamente determinados e que podemos determinar, em alguma medida, a nossa conduta em relação a nós mesmos, né, em relação ao nosso caráter, mas também em relação às outras pessoas. E dá para perceber, né, professor, que é bem vasta essa conceituação de ética. E também é intrínseca ao ser humano essa busca pelo conhecimento, o que nos leva a uma outra questão. A ética é uma ciência? Então, o conceito de ciência, ele sofreu muitas transformações ao longo do tempo, né? O conceito que a gente utiliza mais hoje em dia, ele é muito recente, ele tem aí uns 400 anos, um pouco menos, tem a ver com Galileu, com Descartes, com as várias formas de ciência. A ética não é uma ciência nesse sentido, como é a física, como é a biologia. Ela é uma forma de conhecimento que desenvolve saberes específicos para lidar com esses processos de tomada de decisão, não é? As escolhas que a gente tem de fazer no nosso dia a dia, nas relações interpessoais, na vida privada, na vida pública, não é? Então, embora não seja uma ciência no sentido estrito de ser experimental, nem de ser matemática, ela é um tipo de conhecimento que não é assim aleatório, ou seja, vão se construindo regras a partir das quais a gente reflete sobre nossa conduta. O Sócrates, por exemplo, dizia que a gente deve zelar pelo tipo de ações que a gente realiza, o filósofo Sócrates, né, um dos primeiros filósofos, porque as ações que a gente realiza definem o tipo de pessoa que a gente é. E a gente tem de cuidar muito para que tipo de pessoa a gente é, para a gente ser uma boa companhia para a gente mesmo. Ou seja, dizia o Sócrates, isso não é uma ciência, mas isso é um tipo de saber que permite que a gente tome decisões. Um outro filósofo, e aí só para citar um exemplo também mais recente, o Kant, né, do século XVIII, ele dizia que a gente tem de agir considerando regras de ação que poderiam ser universalizáveis para qualquer outro ser humano. Ou seja, a gente se pergunta se outras pessoas agissem como a gente, se isso seria bom para a humanidade, para o mundo. Isso também é uma regra de ação, que é um tipo de conhecimento que não tem o caráter científico, como a biologia, por exemplo, mas é um tipo de conhecimento cumulativo que oferece critérios para tomar decisões. Então, nesse sentido, não é uma ciência no sentido moderno, os antigos chamavam de ciência todo tipo de conhecimento, não é? Mas, tecnicamente, a ética é um saber, assim como a filosofia não é uma ciência, a ética é uma forma específica de conhecimento que permite avaliar os princípios que orientam a nossa conduta. E continuando o nosso diálogo, professor, e levando-se em consideração a relação entre ética e ciência,
Há limites para a pesquisa científica? Então, essa é uma questão muito, muito interessante, porque, no fim das contas, o desenvolvimento que a gente associa a progresso, a melhoria das condições de vida, tem a ver com a liberdade da pesquisa científica. A gente teve recentemente a experiência difícil, por exemplo, da pandemia, não é? E que a gente sabe que se a gente hoje tem, com alguma dificuldade, conseguimos sair do momento pior da pandemia, tem a ver com a, o desenvolvimento da pesquisa científica, né? E que permitiu ali, mesmo num ambiente de indefinição, no início, por exemplo, da pandemia, definir quais, mesmo assim, sem saber muito por onde ir, em termos mesmo de conhecimento científico, definir direções que apontavam para melhor encaminhamento para resolver aquele problema. Agora, sempre foi uma questão, o que o conhecimento pode coincide com aquilo que a ciência pode fazer, ou seja, tudo aquilo para que a ciência tenha a capacidade técnica de realizar é lícito, é permitido? Deve haver limites externos à ciência, à pesquisa científica? Essa é uma pergunta que a própria ciência se faz permanentemente, e a gente sabe que as pesquisas que envolvem seres humanos, que envolvem animais, não só as pesquisas de manipulação genética ou de intervenção física mesmo nos corpos, mas, por exemplo, pesquisas antropológicas, todas elas envolvem discussão ética sobre se a dignidade dos envolvidos não está sendo violada, né? Essa não é uma questão propriamente científica, não. Essa é uma questão que tem a ver com ética em geral e com bioética em particular. Não sei se vocês lembram, por exemplo, da discussão que houve há um certo tempo, eu não sei precisar a data, mas uns 15 anos, talvez um pouco mais, sobre a questão da clonagem de seres humanos, por exemplo. Não é? A rigor, a ciência pode fazer isso com a maior tranquilidade hoje em dia, né? Mas houve uma ampla discussão sobre as implicações extracientíficas desse tipo de manipulação. E toda essa preocupação com o impacto, ela é uma preocupação que tem a ver com ética, tem a ver com política, tem a ver com a reflexão sobre se aquilo que a gente pode fazer em termos de ciência impactará positivamente em termos da vida em sociedade, da vida privada, das convicções, das crenças das pessoas que acabam também entrando em consideração, né? Então, tivemos experiências que desafiaram muito a ética, por exemplo, a bomba atômica no período da Segunda Guerra Mundial. E a questão não é tanto se somos capazes de desenvolver, isso é um desafio para a ciência. A questão, por exemplo, é se essa bomba deveria ter sido soltada ou não em Hiroshima e Nagasaki, e depois considerada até em outras partes, não é? Então, esse tipo de reflexão, ela é uma espécie de autocontrole que a ciência hoje em dia, inclusive, incorporou para si. A área da bioética hoje não é monopólio dos filósofos, né? É uma área onde a filosofia dialoga, os estudiosos de ética dialogam permanentemente com a ciência. Um outro exemplo importante que continua desafiando é que, também na Segunda Guerra, para falar de uma coisa mais distante, foram feitos nos campos de extermínio, os campos de concentração, experimentos com cobaias humanas que geraram, claro, algum tipo de conhecimento sobre o impacto disso. Não é? Um exemplo de algo que os nazistas, por exemplo, utilizaram, eles faziam testes com pressão atmosférica com os internos dos campos e levavam essas pessoas até a morte para ir registrando o impacto da pressão sobre os indivíduos. Eles tinham convulsões e, finalmente, as pessoas morriam. E o objetivo era, por exemplo, avaliar o quanto os soldados, a que altitude eles suportariam voar não pressurizados nos ataques que eles faziam. Então, vejo que há toda uma conexão aí importante entre técnica e ética, que é uma questão permanente. A gente pode fazer muita coisa, agora, tudo que a gente pode, a gente deve, considerando as consequências, considerando a dignidade dos envolvidos, etc. É legítimo utilizar conhecimento científico que foi extraído de experiências que não respeitaram a dignidade dos envolvidos? Essa é uma questão
que é uma questão ética de primeira grandeza e que tem a ver com a relação entre ética e ciência, né? Professores, são muitas as narrativas filosóficas e científicas que explicam historicamente o que é a ética, né? Então vamos continuar esse diálogo que ainda não terminou no nosso próximo bloco. Voltamos já. E o nosso Filosofar Matutano de hoje é com o professor Adriano Correia Silva, que já dialogou no bloco anterior sobre as características filosóficas e científicas da ética. Esse diálogo continua agora com a participação dos estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do segundo período do curso de Pedagogia do IFG Campus Goiânia Oeste. A pergunta que eu tenho para fazer para a ciência é, de acordo com a ciência, o que é a consciência? Bom, eu queria agradecer a pergunta do Bruno. Ela aponta para uma questão que remete desde os primórdios da filosofia e da ciência ocidentais. Eu não sei o quanto eu estaria apto para dizer o que é a consciência do ponto de vista da ciência, por não ser propriamente um cientista, não é? Mas eu diria que esta questão que inquieta os filósofos desde lá o século VI, V antes de Cristo, é uma questão das principais hoje no âmbito, por exemplo, da neurologia, da psiquiatria, e, claro, continua sendo uma questão importante para a ética. Essa palavra é uma palavra que tem uma multiplicidade de sentidos, e eu vou tentar, assim, sem querer esgotar esses sentidos, tentar explorar uns significados mais gerais, né? Acho que o significado mais geral de consciência é ter ciência de, né? O que significa? Significa que você, por exemplo, é capaz de perceber a realidade à sua volta, é capaz de perceber a si mesmo nos diversos contextos, né? Então, envolve tanto uma consciência de si, quanto uma capacidade de identificar a realidade à sua volta, não é? A consciência moral, e essa separação entre consciência e consciência moral é um tanto recente na história do pensamento, remete à modernidade, ela já tem uma outra dimensão, que tem a ver com a nossa capacidade, não tanto de perceber o que acontece à nossa volta, de perceber as consequências das nossas iniciativas, das nossas ações, mas tem antes a ver com a nossa capacidade de julgar o caráter bom ou mal das nossas ações, das ações que a gente realiza, mas também das ações que a gente testemunha, que vê os outros fazerem, das ações que nos atingem também. Então, essa dupla dimensão é importante, porque a ciência interessa muito mais, como eu disse, a neurologia, a psiquiatria, muito mais estudar a nossa capacidade de perceber a realidade. E perceber a realidade como acontecimento, como experiência, como um conjunto de ocorrências, de fatos, de objetos, como uma percepção do mundo exterior, como uma percepção de afetos internos. Então, tudo isso acaba um pouco se misturando nessa ideia de ter ciência de, como eu disse, né? Ter conhecimento de. Isso tem implicações várias, por exemplo, no direito, quando se pergunta sobre uma pessoa, quando cometeu um determinado ato, ela estava consciente, ou uma vítima que sofreu uma agressão, ela estava consciente, isso pode ser importante para tipificar a gravidade desses atos, não é? E isso não é uma questão menor, isso é uma questão decisiva que envolve ciência, envolve direito e envolve ética, filosofia, né? Mas no início o quê? Né? No início da filosofia, lá pelo século VI e V, essa pergunta pela consciência era uma pergunta muito mais pela nossa capacidade de julgar. Ou seja, tinha um sentido muito mais moral.
da nossa capacidade de avaliar o caráter bom ou mal das ações. Um filósofo como Sócrates, que eu mencionei antes, né, dizia, por exemplo, embora a palavra consciência também não tivesse esse sentido que a gente usa hoje, havia várias palavras para expressar a consciência, não é? Mas a questão central para ele é: nós somos capazes, na medida em que refletimos, que pensamos, de julgar o caráter bom ou mal de nossa conduta e das condutas alheias também, mas principalmente de nossa conduta. Essa capacidade significava ter consciência moral. Não é? Um filósofo como Kant, que eu também mencionei antes, para não ficar multiplicando referências, né, no século XVIII, dizia que a consciência é uma propriedade de todo ente racional, todo ser racional, na medida em que é capaz de diferenciar, julgar o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Então, há uma diferença importante entre consciência no sentido mais moral, ético, e consciência nesse sentido de estar desperto, de estar consciente, não estar em coma, por exemplo, que são vários sentidos que adquire nos diversos campos do conhecimento essa palavra. E nós também podemos contribuir com essa questão, professor, através da indicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia, que é um núcleo multicampo aqui do IFG e atua com desenvolvimento de atividades científicas tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior. E agora, professor, trazendo, né, a sua temática de estudos para a nossa realidade, nós temos a ética como um modo de ser, entendida também como um conjunto de princípios que fundamentam a conduta humana. E aí, dessa forma, como que nós podemos pensar o agir humano de forma ética? Bom, essa é uma outra questão muito, muito interessante, porque é muito mais do que simplesmente avaliar em nossas ações se elas são boas ou não, ou então uma coisa que a gente fez meio que sem pensar, não é? E depois reflete sobre essa ação, e numa outra ocasião em que algo parecido aconteça, a gente já tem uma reflexão sobre isso, né? Isso aponta para o fato de que não é só uma questão de julgamento, mas é uma questão de conduta. E essa mistura da nossa capacidade de escolher com o modo como a gente age, e nem sempre a gente age do modo como a gente escolhe, mas essa confluência, né, entre julgamento e ação acaba constituindo algo que aparece desde as origens lá no pensamento grego da palavra ethos, como foi mencionado no início. Ou seja, ethos quer dizer hábito, mas quer dizer também caráter. Quer dizer que nós não apenas somos capazes de fazer escolhas, mas, em alguma medida, nós somos livres para constituir um modo de vida específico. Nós podemos não apenas agir assim ou assado, mas a gente pode, por exemplo, ter um modo de vida muito mais ativo, onde a gente encontra, por exemplo, saúde, esportes, etc. E a gente pode ter um modo de vida muito mais contemplativo, da reflexão, dos estudos. E é claro que é possível fazer as duas coisas também. O que é central aí é que a ética não diz respeito apenas a escolher aquilo ou aquilo outro e agir assim ou assado. Ela tem a ver com a nossa capacidade de viver de um certo jeito. E aí tem uma conexão muito forte entre nossas escolhas, nossa razão, nossos desejos, nossas crenças que têm a ver com coisas que a gente refletiu, mas também com coisas que a gente aprendeu do meio onde a gente vive, e tudo isso junto constitui o que a gente poderia chamar, o que os gregos chamavam de um modo de vida. Esse modo de vida, ou uma vida ética, é que constitui aquela dimensão da existência em que a gente se autodetermina de algum modo, em que a gente não é simplesmente levado pelas circunstâncias políticas de uma época, pelas circunstâncias sociais, econômicas, mas nós somos, ou mesmo naturais, biológicas, como a doença ou a saúde, nós somos, de algum modo, livres, dentro de todo um contexto de determinações várias,
de influências várias sociais, naturais, políticas, na medida em que a gente reflete sobre nossa conduta, criar critérios que são nossos, que sofrem, claro, influência do ambiente, do meio, da época, mas que são nossos na medida em que a gente, refletindo, diz: é assim que eu quero ser. Então, essa relação entre ética e caráter tem a ver, claro, com a nossa disposição natural, nossas aptidões, nossas preferências, mas nossos desejos, não é? São coisas sobre as quais a maior parte das vezes a gente não tem muito o que decidir, mas a questão é o que a gente faz com isso. E o que a gente faz com isso é basicamente aquilo com que se ocupa a ética. O que fazemos, o que nós nos tornamos a partir do que nós somos. O que nós nos tornamos a partir do que está ao nosso dispor, daquilo que é, do que já nós somos, como do que nos transformamos naquilo que a gente quer ser. Eu acho que isso é talvez a imagem mais geral da ética, não a censura, não a proibição, mas a constituição de uma personalidade própria de uma maneira refletida. Isso pode se dar na religião, na política, na moral, na vida social em geral, mas isso tem a ver com a nossa dignidade pessoal. Professor Adriano, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Matutando de hoje. Nosso diálogo foi muito rico e cheio de muito aprendizado, né? E ainda se instigasse para saber mais sobre essa temática, você poderia nos indicar uma produção cultural para a gente poder aprofundar mais os nossos estudos sobre ética? Eu tenho trabalhado com uma filósofa, que já é algo curioso, né? A gente ouve falar de poucas filósofas, isso felizmente está mudando, mas desde o meu mestrado eu estudo uma filósofa chamada Hannah Arendt. E essa filósofa foi uma judia vítima do nazismo e escreveu muito sobre esse tema, né? E escreveu Origens do Totalitarismo, por exemplo, que é a sua obra talvez mais conhecida, e também publicou um livro chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Esse tema, banalidade do mal, que está me ocupando atualmente em minhas pesquisas, a ideia de um mal que não tem a ver com a maldade, mas que tem a ver com o fato de as pessoas se deixarem levar por aquilo que está valendo na época, sem refletir sobre as implicações disso para os outros e para si mesmo. E o que é curioso é que há um filme sobre a Hannah Arendt, que chama Hannah Arendt, né, o nome do filme. Então, nesse filme, há uma análise muito bem feita, assim, não é uma análise acadêmica, mas muito clara e muito correta, sobre essas questões do que significa o mal na conduta ética e política. Então, a minha indicação é essa, um filme da diretora Margaret von Trotta, acho que é de 2012, e que chama Hannah Arendt. Vocês devem encontrar por aí, não deve ser difícil, nessas plataformas várias. Então, sugiro isso. Espero que gostem. Então, professor, mais uma vez agradecemos, né, a sua presença e por compartilhar conosco os seus conhecimentos. E obrigada também à contribuição da Comissão de Ética aqui do IFG com a proposição deste episódio. E o nosso programa Matutando pela Ciência fica por aqui. Siga nossas redes sociais e continue nos acompanhando. Tchau!